Bom, então, vamos começar esse vídeo. A intenção é fazer com que vocês compreendam o que aconteceu no século XIX, que vai fazer com que o século XX seja o século das grandes guerras mundiais. Foi um século marcado em sua primeira metade pelo fato de que o mundo vai passar por intensas transformações econômicas, políticas e culturais, e junto a isso tudo acontecem as guerras. Tá? Então, para que a gente compreenda melhor essa questão das guerras, é muito importante que vocês compreendam qual a situação do mundo no século XIX, porque é o que acontece no século XIX que determina o que vai acontecer no século XX, tá? Então, a ideia agora é a gente falar sobre o imperialismo, ou também conhecido como neocolonialismo. Neo é aquela coisa do novo, né? Então, vem do novo colonialismo. E aí a gente vai discutir os impactos da Revolução Industrial na geografia, na sociedade e na cultura mundial, certo? É, no texto que vocês têm, está lá falando qual é o conceito do imperialismo, que é um sistema de governo que preconiza uma monarquia chefiada por imperador ou imperatriz, governo ou autoridade imperial. Ou também, outra forma de compreender o termo imperialismo é a questão da política e da economia, que define o imperialismo como uma forma de política ou prática exercida por um Estado que visa a própria expansão por meio de aquisição territorial ou pela submissão econômica, política e cultural de outros Estados. Então, a gente vai pegar esse sentido do imperialismo, que é a ideia de construir um império de dominação através da própria expansão, tanto do território quanto da cultura e da economia e das suas práticas, certo? Então, para começar a compreender melhor isso, é importante que vocês entendam que o imperialismo vem da ideia do novo colonialismo, do neocolonialismo. Então a gente nunca pode esquecer que para que haja um neocolonialismo, existe um colonialismo, certo? E qual é esse período do colonialismo que se fala tanto, que deu início ao que depois veio a ser o neocolonialismo em uma outra época, de uma outra forma? Então a gente começa com o colonialismo. Quando você pensa o colonialismo é um momento na história, lá no século XV, século XVI, em que os países da Europa vão buscar uma nova forma de fazer comércio com o Oriente. Aquele momento da história do colonialismo é o momento em que a Europa estava meio que isolada comercialmente, por conta principalmente das invasões muçulmanas que aconteceram e o domínio dos muçulmanos no mar Mediterrâneo junto com os italianos. Então, quando a gente pensa esse momento da história, boa parte da Europa ela está isolada economicamente. Quando você pensa o século XV, o século XVI, é o momento em que está terminando a Idade Média, está renascendo o comércio, renascendo a economia da Europa, e esse renascimento ele vem do retorno do comércio, certo? Junto a isso, surge um novo sistema econômico, que vai ser o mercantilismo, que é baseado no quanto o país é capaz de guardar, o quanto o país é capaz de juntar dinheiro para si, certo? E aí vem esse sistema econômico, vem as mudanças comerciais que estão acontecendo e o grande interesse, a forma que se gera riqueza no mundo no século XV e XVI é através do comércio. E é o comércio feito principalmente com os produtos que vêm do Oriente. Por conta disso acontecem as grandes navegações. E aí, na busca por novas rotas comerciais para o Oriente, Colombo descobre a América em 1492. E a partir daí muda-se a relação, e é o que a princípio era uma ideia de expansão marítima para consolidar o comércio com a Índia, se torna uma relação de colonização que surge. Porque o europeu vai enxergar na Europa, na América, no descobrimento da América, uma forma de ganhar dinheiro. Porque a ideia com as grandes navegações é ganhar dinheiro através do comércio. E quando eles descobrem um mundo completamente novo, um mundo cheio de possibilidades e que não existia nesse novo mundo o mesmo sistema
que existia na Europa, a mesma civilização, a mesma forma de vida, a mesma economia, eles se sentiram no direito e se sentiram, de certa forma, mais civilizados. Então, eles acreditavam que podiam dominar esse novo mundo que eles conheceram, que no caso vai ser a América. Então, quando a gente fala do colonialismo, é o momento em que o europeu descobre a América, e aí ele vai dominar a América. E quando eu falo do neocolonialismo, é quando esse mesmo europeu, principalmente, passa a explorar a Ásia e a África, certo? Quando a gente pensa no colonialismo, professora, mas então, quando se fala do colonialismo, fica só restrito à América? Não tem África e não tem Ásia nessa situação? Tem, mas numa medida muito pequena. Quando eu penso no colonialismo, como é que a África entra no colonialismo? A África vai ser a mão de obra para a exploração dessa América. O objetivo nesse período do colonialismo, do século XVI e século XVII, é explorar a riqueza que a América tinha. A África, ela vai servir de mão de obra para poder conseguir tirar essa riqueza da América. E a Ásia, nessa fase, continua bem quietinha lá no canto dela, certo? Aí a gente pensa também nas questões econômicas. No colonialismo, a fase da economia é o capitalismo comercial, é o mercantilismo. Lembra, o capitalismo ele tem 3 fases: o capitalismo comercial, o capitalismo industrial e o capitalismo financeiro. Quando eu penso no colonialismo, é o capitalismo comercial, mais conhecido, mais chamado na história como mercantilismo, que é a questão do acúmulo da riqueza, certo? Você acumula riqueza através do comércio. Enquanto que no novo colonialismo, na fase imperialista, já passou, é a transição do capitalismo industrial. Por quê? Porque eu estou falando já do século XIX, então as indústrias estão se espalhando pelo mundo. Então vai ser a transição desse capitalismo industrial para o capitalismo financeiro monopolista, certo? O novo colonialismo acontece no momento em que o dinheiro que está sendo usado para gerar riqueza não é mais o dinheiro da indústria, tal qual é no capitalismo industrial. É o dinheiro proveniente de instituições financeiras, tá? Então, a diferença do colonialismo pro novo colonialismo, pro neocolonialismo. No colonialismo, o capitalismo é comercial, a riqueza é gerada apenas através do comércio. O novo colonialismo, ele é resultado das mudanças trazidas pela Revolução Industrial, ele é resultado das mudanças trazidas pelo grande acúmulo de riqueza, e aí ele já está na fase financeira, com o uso de bancos para investimentos, certo? Os patrocinadores. Colonialismo, quem vai bancar, quem vai estimular, quem vai estar por trás do colonialismo? A burguesia comercial europeia. São os comerciantes que tinham dinheiro, que buscam por áreas para fazer comércio, é que vão estabelecer e vão desenvolver o colonialismo na Europa, explorando a América. Bem como no novo colonialismo, também vai ser a burguesia. Gente, é o que eu sempre estou falando para vocês. Quem tem dinheiro está sempre buscando formas de investir o seu dinheiro, certo? A diferença de um para o outro é que no colonialismo é uma burguesia comercial. Já no neocolonialismo é a burguesia industrial. É o cara que ganhou dinheiro com o comércio, que investiu na indústria e que ganhou muito dinheiro com a indústria e que está procurando outros locais para investir o seu dinheiro. E aí não fica só restrito à Europa, atinge também países desenvolvidos na época, como o Japão na Ásia e os Estados Unidos na América, certo? Seguindo os comparativos, os objetivos econômicos do colonialismo. No colonialismo, primeiro ponto, busca por gêneros tropicais para fazer comércio e metais preciosos, o tal do caminho das especiarias, o caminho para as Índias. O objetivo é o comércio. E aí um outro ponto econômico é o controle do mercado comercial. Por quê?
se busca novas rotas que se possa estabelecer caminhos mais rápidos e mais seguros para poder atingir o objetivo que é o comércio, que é buscar mercadorias que chegassem na Europa com preço mais acessível e assim a burguesia pudesse lucrar mais, certo? Agora, no novo colonialismo, é interessante porque, assim, quando a gente pensa no novo colonialismo, a maior parte das pessoas não conseguem perceber que a gente vive esse novo colonialismo desde o século XIX até os dias de hoje. E a gente não pode negar isso e fingir que isso não acontece. Porque, ó, pensa, os objetivos do novo colonialismo do século XIX: busca por matéria-prima, controle do mercado produtor e consumidor e área para investimento do capital. Isso lá no século XIX. E aí eu questiono vocês nesse momento. A gente não vê isso no dia a dia, né? Os grandes países desenvolvidos economicamente, que estão sempre em busca de mercados de países menos desenvolvidos, né? Embora hoje cada vez menos se use o termo subdesenvolvido, mas a realidade é essa: os países que têm uma economia, uma indústria desenvolvida, eles estão sempre em busca de um mercado onde eles possam exercer o seu poder econômico, é, explorando a matéria-prima e a mão de obra. Tá? Então, o objetivo do novo colonialismo é matéria-prima, controlar o mercado produtor e consumidor. Quando a gente pensa nessa questão do mercado consumidor, existem questões que a gente não pode ignorar. Por exemplo, é, a escravidão moderna que se fala hoje, ou mesmo a escravidão no passado. Por que, que a Inglaterra, por exemplo, acabou com a escravidão dentro do seu país? Pensa, gente, existem questões que às vezes a gente passa batido. A gente vê as discussões, lê muita coisa, às vezes, assiste televisão, assiste isso e aquilo, e tem questões que passa batido. Por quê? O racismo, ele está impregnado na nossa sociedade. Por quê? Durante pelo menos 3 séculos aqui na América, o negro, a pessoa com a pele negra, tinha uma função muito bem específica aqui no nosso território, no nosso continente inteiro, que era ser escravo. O que mudou para que isso deixasse de ser dessa forma? Ai, nossa, as pessoas tomaram consciência de que é errado escravizar. Será mesmo? Será que isso existe? Ah, as pessoas tomaram consciência que não existe diferença entre o ser humano. Gente, as coisas que acontecem, que a gente vê até hoje acontecendo, aonde a gente vê o negro morrendo por ser negro, é, é, e aí a gente vê e olha e fala, ah, mas por que isso? Isso tudo é herança dessa mudança, dessa transição do sistema escravista para um sistema de mão de obra, trabalho livre, que não aconteceu porque se tomou consciência de que o negro é tão humano quanto o outro. Aconteceu por conta dos interesses do mercado financeiro e comercial. Tá? A Inglaterra ela começa a luta pela liberdade dos escravos, não porque mudou o conceito da época de que o africano tem que ser tratado como todo mundo. Não foi por isso. A Europa, a Inglaterra principalmente, começa a sua luta, não só dentro do seu território, mas mundo afora, pelo fim da escravidão, porque escravo não é consumidor. Não adianta eu produzir, ter um produto de qualidade, dar conta de produzir muito, jogar esse produto no mercado e não ter quem compre o meu produto. Então, se faz muito necessário a questão do consumo. A partir do momento que eu tenho uma mão de obra escrava, eu não tenho pessoas comprando o meu produto. E a liberdade faz com que o trabalhador possa ir lá e comprar o que eu estou oferecendo para ele. E aí entram questões, como eu falei, a escravidão moderna. Quando a gente pensa na escravidão, o que é a escravidão? A escravidão não é você trabalhar em troca apenas de comida e abrigo? Essa é a ideia inicial da escravidão. No Brasil, por exemplo, os famosos PPP.
que é pão, pano e pau, que é o direito que o escravo teria no Brasil escravista. Direito à roupa, comida e castigo, caso ele não obedecesse. Então, o escravo, ele tem direito apenas à comida e a abrigo. E quando a gente pensa e reflete sobre a escravidão moderna, será que não é isso? Será que todo trabalhador, ou pelo menos uma porcentagem muito alta, e eu me arrisco a dizer que em torno de um 80% da população trabalhadora aí, não é escravo? Porque se você pensar que se você trabalha apenas para comer e ter abrigo, o que te difere de um escravo? A liberdade. Ai, mas eu sou livre, professora. Posso fazer o que eu quiser com a minha vida e com o meu dinheiro. Realmente, você é livre para fazer o que você quer da sua vida com o seu dinheiro. Mas você é escravo de um sistema. Porque assim, você está o tempo inteiro assistindo programas na televisão, vendo outdoors, coisas que influenciam o seu consumo. Que na verdade a sua liberdade de poder escolher o que você quer do jeito que você quer, mesmo essa liberdade, ela é restrita. Você não tem essa liberdade pura. Você é condicionado. Então, quando a gente pensa em todos esses assuntos da escravidão, é muito complexo. E vocês precisam ter sempre a mente muito aberta para questionar isso. A questão do mercado consumidor, dentro do neocolonialismo, ela é essencial para vocês compreenderem o porquê vai acontecer a Primeira Guerra Mundial, o porquê vai acontecer a Segunda Guerra Mundial e o porquê que os países lutam tanto entre si até hoje. Né? Por que que às vezes os países aceitam determinados acordos, que são acordos diplomáticos? Quais são os interesses que estão por trás? Então, a questão do mercado consumidor, ela é essencial e é o ponto-chave tanto do imperialismo que vai se estabelecer, quanto depois do desenvolvimento, no desenvolvimento do século XX, certo? Continuando nossa comparação aqui, então, a justificativa ideológica. A justificativa ideológica é a questão do do que estava por trás de tudo isso. Por quê? Ah, a gente sabe que os interesses são econômicos e políticos, mas interesses econômicos e políticos são suficientes para poder acalmar uma consciência? Nossa, estou fazendo isso, estou com a consciência tranquila? Será que é? Por conta dessa inquietação, dessa consciência que esse homem tem que ter de que está fazendo certo, busca-se justificativas para o que se faz, certo? Lá no colonialismo, a justificativa era o quê? A fé cristã. A fé cristã, o cristianismo, levar a salvação para o outro. Nossa, o índio, o africano não conhecem Cristo, eles não vão para o céu. Então, eles têm que ir para o céu, né? Porque o céu, Deus, Jesus é que vai trazer a salvação de todo mundo. Então, é minha obrigação, enquanto cristã, levar isso para eles. Seja obrigando, ou seja, de forma pacífica, certo? A questão da justificativa ideológica dentro do colonialismo, do cristianismo, ela vai estar por trás também da explicação do porquê o índio não foi escravizado da mesma forma como o africano. O índio, ele na teoria aceita melhor a fé cristã, os ensinamentos do europeu, enquanto que o africano não. Ele não aceita tão bem quanto. E aí vem aquela coisa do Papa dizer que o africano não tem alma, que então ele pode sim ser escravizado da forma como ele foi. O índio tem, porque o índio aceitava ser salvo, né? A gente sabe que não é bem assim, mas na época se justificou dessa forma, certo? Já no imperialismo, no neocolonialismo, a justificativa é a missão civilizatória do homem branco, o famoso fardo do homem branco, o darwinismo social. Então, a gente vai falar mais disso para frente. A busca por essa justificativa é importante para acalentar a consciência desse homem que está se lançando nessa situação.
E a gente nunca pode esquecer no sentido de que, assim, gente, é justificativa. Na verdade, até aonde que isso era a prática real que existia na época, certo? Então, vamos lá. Quais eram os países imperialistas? Na Europa eu tinha os principais, tá? Eu coloquei os principais para vocês aqui. A grande maioria dos países europeus praticaram o imperialismo, não ficou restrito a apenas esses 5 que eu coloquei. A maioria tentou expandir o seu território de uma forma ou de outra. Esses aqui são os principais, os países mais industrializados, mais ricos e que mais buscaram territórios, principalmente na África, no decorrer do século XIX, início do século XX. Então, nós temos aqui a França, a Inglaterra, a Alemanha, Portugal e Bélgica. Aonde eles vão exercer a influência deles? Principalmente na África, mas também na Ásia e na Oceania, que a maior parte da Oceania foi ocupada por ingleses, certo? Já na América, tivemos países imperialistas? Estados Unidos. O único país imperialista da América, o único país com desenvolvimento econômico suficiente para tentar expandir o seu território. E qual era a intenção? A área de influência que ele queria exercer, que ele queria dominar e da qual ele queria poder conseguir tirar as suas riquezas? América Central e Latina. Então, que é o que está perto dos Estados Unidos aqui. Nessa fase do século XIX e século XX, a América vai cada vez mais rompendo seus laços de dependência para com a Europa, certo? Os países da América vão se tornando independentes, os Estados Unidos ele vai ser sempre o primeiro a aceitar a independência dos países da América, porque ele tinha seus interesses por trás. O fato dele ser muito bem desenvolvido industrialmente colocava ele como um potencial explorador dos mercados da América Central e Latina. Na Ásia, nós temos o Japão. O Japão da era Meiji, que vai investir maciçamente no desenvolvimento industrial, no desenvolvimento da mão de obra técnica qualificada, tá? Para vocês terem uma ideia, o Japão, nessa era Meiji do final do século XIX, já tinha 100% da sua população alfabetizada. Não existiam analfabetos no Japão no século XIX. A gente sabe que o Brasil ainda hoje tem analfabetos. Então, olha o nível de desenvolvimento que eles têm à frente da gente, de desenvolvimento social, inclusive, não só econômico. Porque o econômico é claro que a gente sabe, mas o social, assim, eles estão anos-luz à nossa frente. Pelo menos uns 150 anos aí, eles estão à frente. E aí o Japão, essa ilha pequena, que vai ter esse grande desenvolvimento na Ásia, esse grande desenvolvimento industrial, promovido principalmente pelo governo e que passa muito por essa questão do desenvolvimento técnico e da qualificação da mão de obra dos trabalhadores, vai exercer a influência em Taiwan, Coreia, no litoral chinês e nos países do Oceano Pacífico. Como é que a gente chegou a tudo isso? Antes de começar esse negócio da pandemia toda, a gente já estava falando bastante sobre a Revolução Industrial. Então, não vou ficar aqui agora remoendo muito, só para poder relembrar vocês. Por quê? O imperialismo ele é resultado do processo da Revolução Industrial. Tá? Então, vamos lá. Ó. Primeira Revolução Industrial, ela ficou restrita ao território inglês. Teve início ainda no século XVII, quando o burguês enriquecido pelo comércio marítimo, começa a investir nas manufaturas, começa a colocar máquinas em barracões e contratar pessoas para trabalhar para ele, embora ainda fosse aquela mão de obra bastante dependia muito mais do trabalhador do que de uma máquina. Ainda o trabalhador era a peça-chave na produção,
tá? Essas manufaturas começam a surgir no século XVII. E aí esse burguês, então, começa a investir no desenvolvimento de novas tecnologias. E esse desenvolvimento das novas tecnologias vai ter o seu grande impulso a partir do século XVIII, quando se inventa a máquina a vapor e os teares mecânicos, que é o da indústria têxtil, que vai revolucionar a indústria têxtil, que é a primeira indústria da revolução que se inicia no século XVIII, tá? A primeira revolução industrial ela já vai trazer grandes transformações nas relações de trabalho, sociais e culturais. Lembra sempre que a primeira revolução industrial é aquele momento em que acontecerão cercamentos no campo. Por conta dos cercamentos, que já tinha por objetivo criar a ovelha para oferecer a matéria-prima para a indústria que estava nascendo, para a manufatura na cidade. Esse cercamento fez com que as pessoas que moravam nas terras comuns lá na Inglaterra acabassem tendo que sair do campo e indo buscar uma nova forma de vida na cidade, certo? Então, nesse momento da primeira Revolução Industrial, a gente vai ter um êxodo rural muito grande, já provocado por conta das mudanças que estavam acontecendo, da necessidade da matéria-prima, do cercamento lá para criar a ovelhinha, para poder ter a lã, para mandar para a indústria que estava surgindo, né? E aí, então, eu tenho o êxodo rural, o grande crescimento urbano, as pessoas vão morar nas cidades, e aí a gente tem aquela coisa, século XVIII, não tem transporte público, eu tenho que ir trabalhar. Como eu vou trabalhar? A pé. E aí, para eu ir trabalhar a pé, o ideal é que eu more perto do meu local de trabalho. Então vão surgir os bairros operários, as pessoas vão passar a morar muito nos subúrbios da cidade, próximo dessas indústrias, vivendo lá no meio da poluição toda. Então, a relação de trabalho que começa a se estabelecer é uma relação de muita exploração. Os trabalhadores chegavam a trabalhar 16 horas por dia na Inglaterra desse século XVIII. A expectativa de vida não passava de 40 anos para um operário. As mudanças culturais, a forma de vida, a forma de se viver nessa sociedade vai ser completamente diferente. As pessoas que viviam no campo tinham aquela vida regrada pelo tempo da natureza. O sol que se põe, o sol que nasce, é a hora de tirar o leite da vaca, o tempo de plantar, o tempo de colher. Enquanto que a partir da Revolução Industrial, as pessoas vão passar a viver na cidade, com hora para entrar na empresa, com hora de almoço, com hora para sair. Essas mudanças todas vão trazer mudanças, inclusive nas relações culturais que se estabelecem. Tanto que, quando vem a segunda Revolução Industrial, surge cinema, o teatro vai se expandir, os cafés de rua vão crescer muito. Por quê? Porque a forma de se viver, a forma de vida nesse mundo urbano, a cultura vai ser influenciada por essas mudanças, certo? E dentro da primeira revolução industrial, eu tenho a segunda fase do capitalismo, que é o capitalismo industrial. Então, como que acontece? O burguês comercial lá das grandes navegações enriqueceu, abriu as manufaturas têxteis, começou a investir no desenvolvimento das máquinas, e aí o dinheiro gerado a riqueza gerada pela produção industrial vai servir como investimento na própria indústria. Isso é o capitalismo industrial. A riqueza gerada pela indústria que serve para impulsionar a própria indústria, certo? Já a segunda revolução industrial, ela vai atingir a maioria dos países do mundo, toda a Europa e os Estados Unidos e o Japão, certo? Os Estados Unidos aqui na América e o Japão lá na Ásia. Ela vai tomar impulso na segunda metade do século XIX, quando surgem os novos inventos possibilitando o uso de novas fontes de energia, que é a questão do motor elétrico, motor a combustão interna, além da fabricação do aço. O motor de combustão interna, a eletricidade, a eletricidade é resultado do invento do dínamo,
certo? E a fabricação do aço é resultante do processo Bessemer, que no processo de fusão do ferro injeta ar e aí surge o aço, que é uma liga mais resistente e mais leve e mais durável do que o próprio ferro, tá? E isso vai baratear a produção das máquinas, o que vai fazer com que elas se expandam cada vez mais pelo mundo. A segunda revolução industrial vai intensificar as mudanças nas relações sociais, trabalhistas e culturais, dando impulso a um novo estilo de vida. E apresenta a terceira fase do capitalismo, que é o capitalismo financeiro, que é a questão de usar o dinheiro dos bancos, das instituições, para estimular o desenvolvimento da indústria. Por que isso? Quando a gente pensa na indústria do século XIX, a gente já está falando das indústrias, das máquinas gigantescas e caras. E aí, a própria indústria já não gera a riqueza suficiente para que se compre essas máquinas. E os bancos entram, então, como uma forma de ter esse dinheiro para poder continuar investindo. Outra coisa importante desse ponto aqui da segunda revolução industrial é as mudanças nas relações sociais, de trabalho e cultural. Quando eu penso nas relações de trabalho da segunda revolução industrial, eu não posso esquecer que na segunda revolução industrial tem a questão das lutas trabalhistas. Então, aquela intensa exploração do trabalhador do século XVIII vai começar a diminuir a partir do século XIX. A luta dos sindicatos, a luta do movimento cartista, que é aquela luta que começou junto aos políticos para tentar mudar a questão das leis. Quando os trabalhadores percebem que para que a mudança ocorra de fato, tem que existir a mudança na lei, as coisas começam a tomar um outro sentido. Certo? Então, na segunda metade do século XIX, começam-se a surgir as leis limitando as horas trabalhadas, né? Primeiro 10 horas, depois 8 horas, limitando o trabalho infantil, né, a 8 anos, depois 12 anos e assim por diante. Essas mudanças nas leis, e é importante vocês terem isso em mente, porque assim, toda mudança que acontece efetiva na sociedade, ela passa pelo campo político. É extremamente importante existir a compreensão do quanto que a política ela está presente e impregnada nas nossas vidas. É extremamente importante que vocês compreendam e aceitem isso, porque tem que acabar com esse tabu aqui no Brasil de que política não se discute. Política se discute, deve se discutir. E não é uma questão do político, da pessoa político. É uma questão das relações políticas. Não importa se você gosta de quem está governando ou se você não gosta de quem está governando. A gente tem sempre que refletir sobre as ações que estão sendo tomadas por esses políticos, o quanto essas ações afetam a gente, o quanto essas ações são justas ou não para a sociedade. Então, quando eu falo de discutir política, não é discutir a pessoa, o político. Ah, eu gosto de fulano, ah, eu não gosto de fulano. Isso não é discutir política, gente. Discutir política é você falar, estão fazendo isso, estão votando tal ação, os políticos estão colocando tal projeto em execução. Até onde isso é bom, até onde isso é ruim. É isso que é discutir política. Vamos colocar aqui um tema polêmico: o aborto. Outro tema polêmico, o armamento. Outro tema polêmico, pena de morte. São temas que precisam ser discutidos. Independente se você gosta do presidente, da Câmara, do presidente do Executivo, do governador, do prefeito, seja lá quem for, a pessoa que está ali, ela não pode ser determinante com relação ao assunto político, certo? Vamos seguir aqui. Então, aqui alguns avanços tecnológicos. Petróleo, que vai ser o grande combustível dos motores a combustão interna, que é o motor do carro, né, gente?
que a gente vê aqui, onde é mais comum que a gente veja o motor de combustão interna é nos carros, no nosso dia a dia. A eletricidade, ela surge no final do século XIX e hoje move a nossa vida, move o nosso mundo. Os transportes, os navios, os trens e o automóvel vão revolucionar a forma como a gente conhece de se locomover. Tá? O transporte, se a gente pegar o primeiro automóvel fabricado em série para que tivesse um alcance maior de consumidores, foi o Ford T, né? O Henry Ford, que é o responsável pelo Fordismo, que é o cara que pegou a ideia da linha de produção e, e fez com que a linha de produção se tornasse cada vez mais eficiente, tá? Vai fazer com que surja um novo produto para o mercado consumidor, que vai ser o queridinho de todo mundo, que até hoje todo mundo quer ter um carro. É o que encurta as distâncias, vai fazer com que as pessoas se locomovam cada vez mais, e aí vem junto o trem, vem junto o navio, as viagens entre a América e a Europa vão se tornar cada vez mais rotineiras, cada vez mais fáceis, certo? E aí, por fim, a comunicação e as invenções para o dia a dia. Ali eu coloquei alguns exemplos só de imagem, uma telefonista, mas assim, o telefone, a lâmpada elétrica, surgem no final do século XIX, o gramofone para você poder ouvir música também. Cara, até o século XIX, se você quisesse ouvir música, você tinha que ter uma banda tocando para você. A partir do surgimento do gramofone, você podia pôr a música para ouvir a qualquer época, tá? E aí, a partir dali, vem o rádio, que vai transformar a questão das relações de massa e tudo, certo? Então, agora vamos falar um pouquinho do capitalismo. Primeira fase do capitalismo é o comercial, que vem junto com a expansão marítima, que é aquele momento que ainda o sistema econômico é o mercantilismo, ele está sendo aos poucos, o capitalismo ele vem aos poucos tomando o espaço. É resultado da expansão marítima do século XIV, XV, XVI. A economia é a economia mercantilista, que é a questão o país é rico na medida em que ele tem uma grande quantidade de riqueza guardada, acumulada no cofre, por exemplo. O metalismo, que é o acúmulo dos metais preciosos, o ouro e prata principalmente, e a base do capitalismo comercial é o trabalho escravo, certo? É aqui que entra a questão que eu falei para vocês lá atrás, que dentro da fase do capitalismo comercial que acontece no período do colonialismo, a África ela está dentro dessa relação de colonialismo no sentido de que ela é que vai fornecer, e esse fornecer entre aspas, porque é claro que todo mundo fala, mas foram os próprios africanos que escravizaram os africanos. Existe essa fala. E a gente não pode transformar essa fala numa fala naturalizada, porque ela é uma fala racista. O escravo africano, ele era, sim, escravizado pelos próprios africanos. Mas, quando eles eram vendidos para os portugueses, quem estava vendendo não sabia que fora da África o negro ficaria marcado como diferente, como um pária da sociedade. E o problema do trabalho escravo africano nessa fase é essa. O africano fora da África, ele passou a ser taxado e discriminado e separado e selecionado da sociedade, certo? Mas não é esse o nosso foco agora, então vamos passar para o próximo. Então, ó, o capitalismo comercial ele nasce da relação entre a colônia e a metrópole, de onde da colônia saem os metais preciosos e as especiarias e vai para a metrópole, e a metrópole é responsável por fornecer produtos manufaturados. É uma relação que tem um objetivo muito maior de enriquecimento da metrópole, é uma relação de exploração da colônia, tá? Que é a relação que o Brasil viveu com Portugal até o século XIX. Imagenzinhas aqui do comércio de escravos e navios, só para poder, né, lembrar vocês disso. E aí a segunda fase é o capitalismo industrial, que é a Revolução Industrial do século XVIII,
e é responsável pela expansão das redes de transporte. O trabalho ele já passa a ser o trabalho assalariado, e aqui tem início a questão do liberalismo. A gente nunca pode esquecer que o liberalismo ele só foi possível de ser praticado a partir do momento em que a burguesia promoveu as revoluções burguesas, a partir do momento em que a burguesia passou a fazer parte da política. Nunca se esqueçam, impregna essa ideia na cabeça de vocês. As mudanças só acontecem a partir do momento em que elas acontecem no nível político. A partir do momento que a burguesia inglesa promoveu as revoluções inglesas, que é lá a Revolução Gloriosa e a Revolução Puritana, e aí a burguesia passou a participar de fato da política na Inglaterra, é que foi possível, passou a ser possível as mudanças nas relações econômicas e fizeram com que o liberalismo se tornasse parte dos países, tá? E outra coisa, é lenda isso que as pessoas acreditam que o capitalismo para o capitalismo existir não tem que ter influência do Estado. Cara, o capitalismo não existe sem influência do Estado. Ele só é possível por conta de que o Estado permite. Tá? Então, quanto menos Estado, mais capitalismo. Não existe isso. E a gente está vendo isso agora durante a pandemia, que se o Estado não intervir, vai quebrar a economia do país inteira, certo? A relação entre colônia e metrópole dentro do capitalismo industrial está relacionado à matéria-prima, extração de matéria-prima da colônia e venda de produto industrializado da metrópole. Então, quando a gente pensa no capitalismo industrial, a colônia ela não produz os seus produtos, ela é responsável por compra. Então, começa aqui já a necessidade do mercado consumidor. Para você ter um produto, você precisa da matéria-prima, você precisa da mão de obra e você precisa do mercado consumidor. Sem o mercado consumidor, você não tem riqueza. Certo? Então, quando o capitalismo industrial começa a ser posto em prática, já surge a grande necessidade do mercado consumidor e a mudança da relação da colônia com a metrópole, aonde a colônia passa a ser fornecedora de matéria-prima para que a metrópole possa ter os seus produtos, certo? E aí vem a questão da mais-valia e tal, e eu coloquei aqui rapidinho para vocês uma chargezinha, né? E não vou ler, depois vocês leiam com calma, mas assim, um cara fala para o outro, o que você disse para que o cara trabalhasse para você? O outro fala, trabalhe mais depressa. E aí o outro fala, mas e quanto você paga pela mercadoria? E quanto que a mercadoria vale? E quanto que ela te custa? E aí, no final das contas, o cara fala assim: mas então a sua riqueza vem do trabalhador. Aí o cara fala: não, mas eu tenho a máquina. E aí o outro fala: mas e como você comprou a máquina? Com que dinheiro? Então, é só uma chargezinha para dar um alerta para vocês: que, gente, o que gera a riqueza é o trabalho. Porém, quem fica com a riqueza gerada pelo trabalho não é o trabalhador, tá? A nossa sociedade faz com que a gente acredite que o patrão, ele tem direito de ter mais dinheiro porque ele é o dono da máquina. Só que a gente nunca pode esquecer que sem o trabalhador não tem produto. Sem produto não tem riqueza. Então é uma relação que existe de interdependência, certo? O que seria essa mais-valia? Joguei ali só para falar rapidinho para vocês, não vou entrar muito nesse assunto, é matéria do segundo ano, mas enfim. A mais-valia é um termo que o Karl Marx desenvolve e que está relacionado ao quanto o patrão ganha de lucro em cima do trabalho do trabalhador, tá? Então, a mais-valia é o lucro em cima do trabalho, né? Por exemplo, é muito comum que os patrões fiquem para ele com 50% do lucro da sua empresa, enquanto que os outros 50% vai ser dividido entre os seus funcionários, né?
comum, não sei se essa seria a palavra, mas assim, acaba que acontece dessa forma. Enquanto que o funcionário ganha R$ 1.000, o patrão vai ganhar 10, 20, 30 mil reais, né? Aí vocês vão falar assim para mim, ah, professora, mas é lógico, ele é o patrão, ele é o dono. Mas que lógica que é essa? Tá? É só para vocês refletirem um pouco. Que lógica que é essa? Ah, porque ele é o patrão, ele tem que ganhar muito mais? Pensem um pouco. Sem o trabalho do trabalhador, o patrão teria o produto para poder ganhar esse muito a mais, tá? Então, essa relação de exploração da mão de obra e da forma como essa exploração foi feita, principalmente durante o período da primeira, início da segunda Revolução Industrial, aonde o operário inglês tinha uma expectativa de vida de menos de 40 anos, é essa exploração que fez com que o Karl Marx, lá no século XIX, refletisse e criasse o socialismo, tá? Então, vou falar mais uma vez. Cara, Karl Marx, ele é autoridade no estudo do capitalismo. Ele criou o socialismo, que é um sistema oposto ao capitalismo. Mas para criar o socialismo, ele estudou muito sobre o capitalismo. Ele entendeu muito o capitalismo, tá? E mais, quando ele cria o sistema oposto ao capitalismo, ele cria em um momento em que o trabalhador é extremamente explorado. Então, são realidades diferentes. Hoje, a classe trabalhadora não tem essa noção da necessidade da luta. Por quê? Porque as lutas que ocorreram no passado fizeram com que mudanças que aconteceram fossem benéficas. E quem colhe esses benefícios hoje não entende o quanto que foi lutado para poder ter horas máximas a serem trabalhadas, por exemplo. O quanto que se lutou para ter um salário mínimo. Ninguém deu nada de graça para o trabalhador. O que o trabalhador ganhou de benefício, ele ganhou porque ele lutou muito. E mais, ele ganhou por quê? Porque a classe política e a burguesia dominante têm noção de que se eles não promovessem mudança nessa relação, a classe trabalhadora poderia promover a tal revolução que o Karl Marx previu, certo? Então, as mudanças que aconteceram foram mudanças estrategicamente pensadas pela classe política e pela classe burguesa, tá? Pensem nisso. Ninguém deu nada de graça para o trabalhador. Se você hoje tem direito a um salário mínimo, foi porque alguém lutou e porque alguém refletiu muito bem sobre a necessidade desse salário mínimo. E aí a gente tem o capitalismo financeiro, que é o capitalismo que interessa para a gente, que é esse capitalismo do neocolonialismo, o capitalismo do imperialismo, que é baseado na formação de monopólios e oligopólios, que é resultante da introdução das novas tecnologias e fontes de energia, que são aquelas que a gente já viu, dos avanços da siderurgia e principalmente da expansão imperialista, certo? E aí vem aqui um esqueminha sobre o que é a cara desse capitalismo financeiro. Os produtos desenvolvidos, os países desenvolvidos, eles são responsáveis pelos produtos industrializados, pela tecnologia e o capital, que seriam os empréstimos e os investimentos, e aí eles vão para os países subdesenvolvidos e se industrializando em busca das matérias-primas, dos produtos industrializados e capital, que seria o lucro das multinacionais e do capital especulativo, que seriam os pagamentos de juros, dívida externa e royalties. Então, ele cria um novo ciclo, diferente. Já não é aquele ciclo de exploração. Ele cria um ciclo aonde existe a ilusão de que os dois são iguais, tá? Por quê? Porque o país desenvolvido vai levar o desenvolvimento para o país que está em desenvolvimento, certo? Então a relação é completamente diferente dentro do imperialismo nesse sentido. E aí, todas essas mudanças vai gerar uma sociedade de massa, que é a sociedade consumista que a gente conhece hoje,
certo? Que é resultante das propagandas, que é resultante do consumo, que é o resultado da influência sofrida pelos meios de comunicação e afins, tá? Como a aula já está ficando muito longa, não vou entrar muito nesse assunto agora, embora eu tivesse um material todo preparado para isso, mas vida que segue. Tá? Então, o surgimento da sociedade de massa é resultante da segunda revolução industrial, ela acelera o processo de urbanização na Europa e nos Estados Unidos, e como consequência formou-se grandes mercados produtores e consumidores. Quando eu penso nessa segunda revolução industrial, o que vai mudar na questão da sociedade de massa é a relação dos produtos, tá? Os produtos vão mudando. Começam a surgir produtos enlatados, o que se consome é muito mais dependente da industrialização do que até então. Tá? Essa sociedade de massa, ela é resultante de um crescimento populacional, tá? Para vocês terem uma noção, o que resultou nesse crescimento populacional? A melhoria da alimentação, embora ainda se morresse de fome porque a produção de alimentos ainda não era suficiente, mas já era mais suficiente do que tinha sido até aquele momento. Os avanços na área médica, hospitais, maternidades, políticas sanitárias e vacinas, principalmente, vão fazer uma mudança muito grande com relação à mortalidade, principalmente a mortalidade infantil, que ainda era muito grande, tá? A industrialização, o principal fator para o crescimento populacional foi a mecanização da agricultura e o uso de fertilizantes, que permitiu o aumento da produtividade, tá? A formação do mercado, o crescimento populacional e urbano do poder aquisitivo dos trabalhadores permitiram que indústrias de bens de consumo ampliassem a sua produção. Tá, um exemplo é o Ford T, que foi fabricado em 1908 pela primeira vez, e é o primeiro carro popular, que até então era um artigo de luxo para poucos. O Ford, ele tem uma grande sacada. É interessante a visão que o Ford tem da relação de trabalho, por quê? Ele vai passar a pagar salários melhores para o seu funcionário. Ele sabe que quem trabalhava na fábrica montando carro não teria como comprar o automóvel, mas ele sabe também que se o empregado dele ganha mais, ele injeta mais dinheiro no mercado. E dinheiro injetado no mercado refletiria sim na melhoria das vendas do seu produto. Então ele tem uma sacada muito grande, é um visionário. É, infelizmente, principalmente aqui no Brasil, o empresário, o burguês brasileiro, ele não tem essa noção de que se ele paga bem para o seu funcionário, o dinheiro vai retornar para ele. O funcionário pode não comprar o produto dele, mas vai fazer com que outras pessoas comprem. Então, é um ciclo, existe um ciclo nisso. O dinheiro pago é igual todo mundo fala, né? Tipo, se você der 5.000 reais para um trabalhador, ele vai comprar um iPhone. E se você der 5.000 reais para um visionário, para um investidor, ele vai transformar em 50.000 reais. Por quê? Porque o trabalhador ele é potencialmente consumidor, ele faz parte dessa sociedade de massa consumista. Então, a relação do dinheiro, nesse sentido, é um ciclo bastante interessante, tá? Aí vem outros produtos que passam a fazer parte do cotidiano, fogão a gás, utensílios domésticos de vidro e de ferro, sabão industrializado, que até então não tinha, a bicicleta, jornais, revistas. Vai acontecer uma transformação urbana muito grande. E aí a gente chega na questão do imperialismo. Por que eu falei tudo isso antes de chegar no imperialismo? Porque é extremamente importante que vocês compreendam a questão do desenvolvimento econômico, das mudanças das relações de trabalho que estavam acontecendo, das mudanças nas relações econômicas que estavam acontecendo na Europa do século XIX. Então, a gente tem uma indústria muito bem estabelecida, com fontes de energia que davam conta de alimentar grandes indústrias, grandes fábricas. A gente tem muito produto. E aí, se eu tenho muito produto, eu preciso ter quem compre esse produto. E no final do século XIX, o mercado consumidor da Europa e
e afins estava saturado. Não tinha, o consumo estava diminuindo cada vez mais e existia necessidade de para continuar enriquecendo, aumentar esse mercado consumidor, tá? Então, quando a gente pensa no século XIX, a Belle Époque, a época em que as pessoas vão viver, aproveitar essa riqueza, pensa, ao final do século XIX, o trabalhador que viu a indústria nascer, que trabalhava 16 horas por dia, da hora que o sol nascia até depois que o sol já tinha se posto, que nem via a luz do sol, no final do século XIX trabalhava 8 horas por dia. Então a forma de vida da Europa tinha mudado e mudado muito, certo? E eles tinham acumulado uma riqueza muito grande. Então eles, o trabalhador europeu ele via na mudança, ele via na industrialização algo muito bom, tá? Mas, em contrapartida, existia a necessidade de buscar uma forma de continuar crescendo, de continuar enriquecendo. E aí vem o imperialismo como uma solução para isso. Tá? Os objetivos do imperialismo são busca por novos mercados consumidores, novas áreas para investimento de capital excedente e busca por novas fontes e matérias-primas. A busca por mercado consumidor, ela é essencial, tá? Porque não adianta eu ter um produto e não ter quem compre. Outra coisa, novas áreas para investir o capital excedente. O burguês que promoveu o desenvolvimento da indústria tinha muito dinheiro já nessa época, mas agora ele já não tinha mais tanto onde investir e ele continua querendo enriquecer mais, tá? E novas fontes de matérias-primas, novas possibilidades. E aí, quando a gente pensa em tudo isso, o que lá no século XIX, qual região no século XIX está muito longe de ter a indústria, está muito longe de ter a exploração dessas novas fontes? A África. A África, se a gente pensar hoje, comparando com o desenvolvimento industrial do mundo, ela ainda está muito atrás. Só que hoje a gente tem uma consciência, um olhar diferenciado para essa situação. Acredito eu que hoje a gente tem um respeito maior por essa situação. Enquanto que no século XIX, quando se olhou para a África e olhou para o que se vivia na Europa, as cidades intensamente povoadas, o ir e vir das pessoas, automóveis andando pelas ruas, e aí ia lá para a África ainda vivendo sem indústria, com tribos ainda vivendo de forma muito tribal, muito aborígene, assim, o europeu olhou para aquilo e falou: não, isso aí tá errado, peraí. E mais, além de olhar e falar isso aí tá errado, olhou e, opa, peraí que eu posso transformar essa realidade e ganhar muito dinheiro com isso. Tá? Então, quando eu penso no imperialismo, é esse momento. É o momento em que eu, super desenvolvida, super rica, super evoluída, olhei para o meu coleguinha vizinho e falei: peraí, que o seu jeito de viver tá errado. Mas o meu interesse não era só em mudar o seu jeito de viver, o meu interesse era lucrar com essa mudança, tá? E aí vem a questão. Pro Eric Hobsbawm é um dos maiores historiadores do século XX, tá? Ele fala muito, o livro dele é um bom livro de ser lido e ele fala com muita autoridade sobre a era do imperialismo, a era das revoluções. É, ele é um dos grandes, uma das grandes autoridades nesses assuntos do século XIX e século XX. Ele fala das grandes guerras também. Ele fala que o novo imperialismo ele foi um subproduto natural de uma economia internacional baseada na rivalidade entre várias economias industriais concorrentes. Então ele fala que essa busca por novos espaços foi natural. Ou seja, ela iria acontecer, é como se fosse um crescimento natural. Da mesma forma que a transição do capitalismo comercial para o capitalismo industrial, ela foi natural,
Tipo, ela foi acontecendo de forma que a necessidade, as mudanças nas relações de trabalho, nas relações econômicas, fizeram com que o capitalismo deixasse de ser comercial e passasse a ser industrial. Da mesma forma, o imperialismo ele aconteceu. É como se fosse algo que, que, que iria acontecer, tá? Por conta da rivalidade entre as várias economias industriais e concorrentes. E quando eu falo essas várias economias industriais e concorrentes, eu estou falando principalmente da França, da Inglaterra e da Alemanha. A Alemanha, ela vai se tornar, no século XIX, a grande rival na Europa, o grande pária na Europa. Até 1870, a Alemanha nem era país, ela não existia. Era um império chamado Prússia, tá? Prússia, não Rússia. Prússia. A Prússia é de origem germânica. A Rússia é de origem eslava. Então são países de origem completamente diferentes. A Prússia, o rei da Prússia, vai tomar a iniciativa e vai unificar o território, que depois vai se tornar a Alemanha, que acaba se tornando a Alemanha quando ele vence a guerra contra a França, que é a Guerra Franco-Prussiana. O rei da Prússia vence a guerra contra a França e transforma a Prússia em Alemanha em 1870. E a partir daí a Alemanha vai despontar muito à frente dos outros países europeus com relação ao desenvolvimento industrial. Esse fato é o fato que vai conduzir à Primeira Guerra Mundial. A Alemanha, ela desperta, e até perguntei na prova de vocês sobre isso, a Alemanha desperta um grande sentimento de rivalidade na Europa, tá? Principalmente na Inglaterra. A Inglaterra, que é a precursora da industrialização, que foi a primeira a se industrializar, ela vai ficar muito frustrada ao ver a Alemanha se tornando uma das grandes ali dentro, tá? O motor de combustão interna ele vai tomar ares dentro da Alemanha de forte, por exemplo, Benz. Ele vai ser um dos primeiros a colocar o motor de combustão interna em um automóvel, tá? Mercedes-Benz. Acredito eu que vocês devam andar em um Mercedes-Benz de vez em quando aí, né? Mas assim, essa questão das inovações tecnológicas na Alemanha vai ser muito grande e a Alemanha vai se tornar uma pedra no sapato, principalmente da Inglaterra. E esse processo, onde a Alemanha se torna um país e com economia para rivalizar a da Inglaterra, ela vai criar uma situação de revanche com a França. Então, um outro sentimento que a Alemanha desperta é o sentimento de revanchismo. Né? Então, um é o sentimento de rivalidade, o outro é o sentimento de revanchismo. Por quê? Porque na Guerra Franco-Prussiana, que a Alemanha vence a França, ela pega 2 territórios da França, Alsácia e Lorena. Esses territórios são muito ricos em minérios e vão fazer com que a Alemanha desponte, né, tenha um avanço muito grande na questão da industrialização. E aí, o final dessa guerra, onde a França foi derrotada, vai fazer com que a França alimente o sentimento de querer uma revanche. Tá? E aí, um outro ponto que a Alemanha também vai provocar na Europa é a questão dos nacionalismos. A Alemanha, quando surge enquanto país, ela já surge com a ideia de uma nação muito forte, muito grande. O país ele se une na ideia de se tornar, o povo alemão se une na ideia de se tornar um país. Então, o nacionalismo alemão ele nasce forte. A Alemanha já nasce com esse nacionalismo, certo? Então, esses sentimentos, e aí os outros países vizinhos vendo esse nacionalismo alemão também vão buscar incentivar o nacionalismo dentro de seus países. Então, os 3 pontos de desequilíbrio que a Alemanha provoca ali dentro, na Europa, são os sentimentos, né? O sentimento de rivalidade, o sentimento de revanche e o nacionalismo, que é o que eu perguntei na prova de vocês lá e é o sentido que deveria ter seguido, né? Mas, enfim,
essas rivalidades que surgem entre essas economias industriais, essa luta, busca por mercado consumidor e desenvolvimento é que vai marcar o imperialismo. As ideologias. A primeira, o nacionalismo, a ideia de dominar os países menos desenvolvidos, e essa ideia de dominação significava que o país dominante teria mais prestígio, mais riqueza e mais poder no cenário internacional. Então, no século XIX, a ideia de que eu tenho colônias significava que eu era importante. E aí o sentimento que isso desperta dentro do cidadão do país é algo importante e significativo, que é essa questão do nacionalismo, certo? Aí um outro ponto é o mito da superioridade branca, que é uma ideologia legitimadora, deturpou-se o darwinismo, a ideia do Darwin lá de que o mais adaptado é quem sobrevive, e se difundiu tanto a ideia do mito da superioridade branca, que muitas pessoas hoje, você pergunta, qual é a ideia do Darwin? A pessoa vira e fala, o mais forte sobrevive. E isso é uma deturpação do darwinismo. Essa ideia do mais forte sobrevive, ela vem do darwinismo social. E o darwinismo social não foi criado por Darwin. O darwinismo social, ele foi desenvolvido por pensadores que necessariamente têm relação com Darwin, tá? Os principais pensadores eram o Herbert Spencer, que era inglês, né? Que ele vai usar as ideias do Thomas Malthus, da seleção da espécie, né? E juntar com o Darwin. Outro pensador é o William Graham Sumner, dos Estados Unidos, e inclusive no Brasil tivemos pensadores que falavam nesse sentido, que era a Nina Rodrigues e o Silvio Romero. O mito da superioridade branca passa pelo fato de que o branco se sente superior. O europeu, o norte-americano se sentiam no direito e no dever de conquistar povos que acreditavam viver em estágios culturais inferiores. Então, é a ideia de que eles se desenvolveram enquanto que os povos que viviam de outra forma eram inferiores, não estavam desenvolvidos. E aí eles justificavam que era missão deles fazer isso, levar esse desenvolvimento. E aí, por último, vem a ideologia legitimadora da missão civilizatória cristã. Mais uma vez, o cristianismo entra aqui, tá? E fez com que se acreditava que existia a missão de civilizar, de levar a Deus para essas pessoas e tirar eles então do estágio de barbárie, que é a questão da salvação, né? Gente, se a gente for analisar cristianismo, quando você pensa, quando você olha para a religião e fala, poxa vida, né? A religião vai salvar, a religião vai redimir, a religião. Na teoria, a religião é para ser tudo de bom. Só que quando a gente pensa nesses momentos de mudança da história, a forma como a religião foi utilizada é muito triste de se ver. Então, por isso que às vezes a gente tem que refletir um pouco sobre até onde a religião ela tem que estar relacionada ao Estado, até onde a religião é que deve guiar um povo cegamente. Por quê? Porque a religiosidade ela foi usada, ela é usada até hoje como um instrumento de dominação, tá? Principalmente por pessoas que têm interesses nas relações de poder. Infelizmente, a religião ela não é usada apenas para os seus fins, ela é usada como um instrumento de poder, que de fato ela é, certo? E aí, mais uma vez, os cristãos, a gente não pode esquecer que a Europa é cristã, tá? Ela pode não ser em sua maioria católica, mas em sua maioria a Europa é cristã, bem como a América. A maior parte da América é cristã também. São os dois maiores continentes cristãos que existem, porque a gente sabe que a África, hoje, a maior parte da África já é islâmica,
tá? A Europa cristã, mais uma vez, se sentiu no direito de se julgar superior aos outros e de julgar que a sua religião é a melhor e a que deve ser seguida, tá? E aí eles vão buscar legitimar o que eles vão fazer através disso. O imperialismo, a gente pode ver que ele acontece principalmente aqui, a partir da Conferência de Berlim, que é a partilha da África, que aconteceu em 1884, 1885, em Berlim, na Alemanha, né, capital da Alemanha. Nessa conferência participaram 14 potências europeias, mais os Estados Unidos e a Rússia. Percebam, 14 potências europeias. A Conferência de Berlim era para partilhar a África. Não tinha nenhum país africano participando dessa conferência, tá? Então, percebam o nível da arbitrariedade de que começou o imperialismo. Em 1884, 14 países europeus, mais Estados Unidos e Rússia, só que bem pouca influência, sentaram e decidiram como eles iriam dividir e explorar a África, sem a participação de nenhum africano, tá? Olha o nível da arbitrariedade. Nessa conferência, definiu-se pelo princípio da área de influência, ou seja, o país que já tivesse colônia, já tivesse ocupação na África, ficaria com aquela região para si, tá? Por exemplo, Portugal ficou com Angola, que já explorava Angola há muito tempo, e assim vai, né? O resultado da Conferência de Berlim: desrespeito às características políticas e sociais da África e uma divisão geográfica artificial. Observem esse mapa. Percebam que muitas partes do mapa foram traços retos, sem respeitar limites geográficos. Por exemplo, se você pega um mapa do Brasil aqui, você vai ver que não tem linha reta. É tudo cheio de quina, de curva, porque normalmente se usa rios, se usa recursos que a própria natureza tem para poder delimitar o espaço de uma cidade, de um estado ou até mesmo de um país. A África, não, tá? Eles sentaram e foram dividindo. Vou ficar com esse pedaço, você fica com aquele, eu fico com esse. Mais ou menos isso, tá? Então, para vocês terem uma ideia, ó, a África de 1870, tá? Essa parte branca aí não tinha um país específico, ela era ocupada por várias centenas de tribos, de povos, inclusive de impérios, tá? Mas não tinha uma dominação específica nessa fase. Aqui embaixo vocês veem a legenda, ó, tinha alguns territórios que eram franceses, outros britânicos, outros portugueses, outros italianos. O resto era África, puramente África, tá? Não se falava em países, mas em impérios dentro da África, certo? E aí, a partir de 1885, depois da partilha, tudo coloridinho ali, cada qual com a sua parte, certo? E percebam que em nenhum momento dos mapas tem ali falando de algum povo ou de algum império, de algo que tenha sobrado da África, que era puramente da África, sim, certo? Os tipos de neocolonialismos são principalmente três: enquadramento, enraizamento e protetorado. O enquadramento: a minoria dirigente europeia, eles exploraram os conflitos locais e foi muito utilizado na África. E é o que trouxe como resultado até hoje os conflitos que a gente vê na África, dentro do mesmo país, grupos lutando para dominar o poder ali dentro. Por quê? Até o imperialismo, até a divisão da África, esses grupos faziam parte de locais separados. A partir do momento em que os países europeus foram para dentro da África, esses grupos passaram a fazer parte de uma mesma unidade federativa, de um mesmo país. Só que eles tinham relações de poder, tinham líderes diferentes. E aí esses líderes passaram a lutar e a brigar internamente para poder governar esse país que passou a ser de todos, arbitrariamente, contra a vontade dos próprios africanos,
tá? E é por isso que a gente vê ainda hoje muitas guerras e muitos conflitos na África por conta da forma como aconteceu essa colonização, essa ocupação. Poucos europeus foram morar na África, tá? E a forma como eles administraram foi bem dessa forma mesmo, foi escolhendo líderes locais para poder colocar como líder do país que era deles lá na África. Outro tipo de neocolonialismo é a colônia de enraizamento, que é a dominação direta, ou seja, o europeu foi para dentro do país administrar e ocupar o país, tá? É responsável pela alocação de contingentes populacionais em grande número, e foi mais utilizado na Austrália. A África do Sul também, tá, gente? A África do Sul, ela por muito tempo foi colonizada, foi ocupada e dirigida por ingleses. Tem a questão do apartheid lá, que era separado o negro do branco e tal. Mas esse enraizamento foi muito utilizado na Austrália, que é a questão de realocar um contingente muito grande. Por quê? O fato de que o desenvolvimento da indústria e da vacina e tal fez com que aumentasse a população, uma população muito grande gera um problema. E então existia necessidade de realocar essa população. E o colonialismo foi uma saída para isso também, tá? E por último, o protetorado, que foi mais utilizado no Egito, que preserva o governo local, é uma dominação indireta e é resultante de alianças com a elite local, tá? Então eles só vão ali tomar conta, orientar e não vão atuar diretamente, tal qual fizeram na de enquadramento e na de enraizamento. A dominação ideológica, o darwinismo social, que é a questão de que se difundiu durante o século XIX, início do século XX, a ideia de que o homem branco era superior, tá? O darwinismo social é o grande responsável pelo racismo que está impregnado na nossa sociedade, pelo racismo que muitas pessoas carregam consigo até hoje. Mesmo você não sendo racista, você reproduz falas racistas, tá? E quando eu falo você, é porque eu tenho certeza que você também faz. Aquela coisa do, amanhã é dia de preto, a coisa tá preta. Essas falas são falas racistas e são falas resultantes do darwinismo social que foi impregnado na sociedade. É uma dominação ideológica responsável por transformar a sociedade em uma sociedade que acreditava que realmente o branco era melhor, certo? E aí vem a questão do fardo do homem branco, que é a responsabilidade do homem branco de civilizar o negro. Por quê? Porque o negro não era civilizado, porque o negro não morava numa cidade grande, porque o negro não vestia roupas extravagantes com muitos tecidos, porque o negro não tinha indústria, porque o negro não andava de carro. Então, o homem branco ele teria essa responsabilidade de fazer com que o negro se tornasse tão civilizado quanto ele. No texto que eu mandei para vocês lá, tem várias imagens e propagandas dessa questão da missão civilizadora, do homem branco carregando a África nas costas, porque é nossa a responsabilidade dele em fazer com que o negro se transforme em alguém civilizado era muito grande. Então, no texto lá tem várias imagens, estou discutindo isso lá no texto, dá uma lida, qualquer dúvida a gente fala sobre isso também, vocês podem me perguntar, tá? Aí tem a questão da disseminação da ideia de superioridade racial, era muito presente em revistas, em periódicos, em jornais, porque era necessário que todo mundo acreditasse que o branco era superior. Por quê? Lembra o que eu falei sobre a consciência? Vamos explorar, mas vamos deitar a cabecinha no travesseiro e dormir tranquilos? Então, é aquela coisa, né? Uma mentira muitas vezes dita acaba se tornando uma verdade, porque todo mundo passa a acreditar naquilo ali, certo? E foi o que foi feito nessa dominação ideológica nesse processo.
o sentimento de prosperidade que deveria atingir a todos. É a questão da Belle Époque, que é esse período de prosperidade, de que tudo está dando certo, e de que a indústria é algo bom, e de que a vida é maravilhosa, e de que os produtos industrializados facilitam a vida. É a ideia de que você tem que usufruir dessa mudança, dessa riqueza, certo? Aí junta isso tudo a missão cristianizadora, que todo mundo sabe que é o cristianizar, que é o evangelizar, que é levar o Cristo, que é levar a salvação. Casa tudo isso com o ideal burguês, que é o ideal do enriquecimento, da prosperidade, da família tradicional. Quando você pensa no ideal burguês, é a família tradicional, tá? Nem que seja de mentira, mas é ela que está presente ali, certo? O enriquecimento, a famíliazinha junta, todo mundo bonitinho, sentadinho na mesa, comendo. É a ideia do que seria a família tradicional. Ela existe? Não. Claro que existem famílias que vivem dessa mesma forma, com o mesmo pai, com a mesma mãe, todo mundo bonitinho, feliz da vida. Mas a gente sabe que não é bem assim, né? A fala é muito bonita, mas na prática a grande maioria não funciona dessa forma. E aí, por último, temos o capitalismo, que é a necessidade da busca pelos mercados consumidores, a necessidade da busca por mão de obra mais barata, da matéria-prima. Então, quando a gente pega a dominação ideológica, a gente coloca tudo isso no mesmo saco, ó. O homem branco se sentindo melhor, com o homem branco acreditando que ele é superior, e aí a partir daí ele passa a ter uma missão de poder tirar os inferiores da situação em que eles vivem. A ideia de que a minha vida é melhor que a sua, então por conta disso eu tenho que levar o meu modo de vida até você. Tá? A Belle Époque é esse período de euforia em que está todo mundo acreditando nessa prosperidade, nessa ideia de que tudo é melhor, tá? Aí a gente junta com a missão evangelizadora do cristão, esse ideal burguês de vida e enriquecimento, tudo lindo e tudo maravilhoso, e o capitalismo coloca tudo na mesma panela. É isso o imperialismo, tá, gente? E aí a gente tem os impactos do imperialismo, que é a miséria e destruição cultural dos territórios dominados, e a formação de blocos rivais e estímulo ao armamentismo. A miséria e destruição cultural. A demarcação das fronteiras artificiais gerou impactos negativos até hoje na África e causou inúmeras tensões, que é aquilo que eu já falei, que os países eles têm conflitos internos por conta dos grupos que ficaram dentro do território que sempre foram inimigos. Durante o neocolonialismo surgiram várias disputas étnicas influenciadas pela ação europeia. A exploração econômica deixou marcas profundas e até hoje a maioria absoluta dos países africanos sofre com economias instáveis. E o grande resultado, assim, que acho que resume tudo, é o empobrecimento, o subdesenvolvimento e a perda da identidade cultural. Tá, porque quando você pensa em imperialismo, não é só a exploração da riqueza do país, é a exploração da identidade de um povo, é a imposição de uma nova identidade que foi levada por esse homem branco e que em nenhum momento levou em consideração o que já existia naquele local. Então, isso é muito triste, isso é muito chocante, tá? E aí quando a gente pensa em miséria, quando a gente pensa em fome, todo mundo já logo vem na mente as imagens da África, dos africanos morrendo de fome, porque é o que a gente está acostumado a ver e em todos os lugares quando se fala de pobreza, porque infelizmente a África é um dos continentes que, quando a gente pensa a economia, tem uma das piores economias do mundo. Eu não posso dizer que é um dos continentes mais pobres do mundo, porque não é. Lá tem muita riqueza. O problema é a forma como essa riqueza é explorada. Os conflitos territoriais que ficaram dentro da África por conta do imperialismo continuam impedindo que a África se desenvolva. E não digo nem se desenvolva para ser como a Europa ou para ser como os Estados Unidos ou para ser não, se desenvolva no sentido de que encontre um caminho para que eles possam viver sustentavelmente, tá? Isso não existe na África hoje. E aí a questão dos blocos rivais e do armamentismo.
tá? Essa luta, essa busca pelos mercados vai estimular a rivalidade, né? Como eu falei, a rivalidade principalmente dos países contra a Alemanha, porque a Alemanha desponta como uma grande potência econômica, tá? A desigualdade na concorrência provocou sérios desentendimentos. Por quê? Porque quando acontece a partilha da África lá na Conferência de Berlim, a Alemanha ela está se desenvolvendo muito, mas ela ainda não é reconhecida como tal. E aí, na hora da partilha, ela se sentiu muito prejudicada. Não só ela, como a Itália também se sentiu muito prejudicada na hora dessa partilha. E isso fez com que vários desentendimentos acontecessem no futuro, tá? É por isso que vai surgir depois a Tríplice Aliança e depois a Tríplice Entente, e é o caminho que segue para a Primeira Guerra Mundial, certo? Por quê? Esse sentimento que ficou ali de que o país foi menosprezado e não teve o valor que achava que deveria ter tido, e fora a concorrência que existia por esses novos mercados, fez com que o nacionalismo que também estava sendo fomentado naquele momento crescesse ainda mais, tá? E aí, aquela coisa, se tem alguma coisa me incomodando, eu posso tentar resolver isso. E como eu posso tentar resolver isso? Peraí, vou fazer uma guerra? Não, necessariamente não é assim. Mas se eu quero enriquecer, por que não investir dinheiro em fabricar armas e enriquecer com isso? E aí começa a tal da corrida armamentista. Os países, principalmente os países europeus, vão passar a desenvolver armas. O mundo está em paz, mas ele vai passar a se armar, que é a tal da paz armada, tá? Essa corrida armamentista, ela vai fomentar a economia do país, ela vai desenvolver o capitalismo e vai servir como uma forma de se preparar para um possível conflito, já que todo mundo conseguia sentir a instabilidade que existia na Europa naquele momento, por conta dos sentimentos de nacionalismo muito acirrados e as rivalidades que estavam cada vez mais fortes. Então, o investimento em armas, a tal da corrida armamentista, nesse contexto da paz armada, o mundo está em paz, mas está armado, vai ser assim um grande gancho que vai preparar o cenário para a Primeira Guerra Mundial. Tá? E aí esses nacionalismos vão ganhando muito mais espaço, e em 1907 nós já tínhamos a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente, que são os dois grupos que depois vão se enfrentar na Primeira Guerra Mundial, certo? Então, quando a gente começa o século XX, a gente já começa o século XX num cenário de desentendimento, num cenário de nacionalismo, num cenário armamentista, tá? É um cenário de paz, porém é um cenário de paz em que sente-se, ela tente o sentimento de insegurança com relação a uma possível guerra, certo? E aí, por fim, algumas imagens para vocês terem uma ideia, né, do que significou o imperialismo, que é aí o continente africano, totalmente devastado. Por que que um buraco aberto? Porque das maiores riquezas que tem na África é a mineração, né? Então, talvez esse buraco tenha muita relação com a questão da mineração, e essa riqueza foi para Europa e Estados Unidos, certo? Uma comparação com o colonialismo e o neocolonialismo. Então, é lá o europeu do século XV com o escravo africano, e aí o mesmo europeu do século XIX e XX ali com um trabalhador, certo? E é interessante porque lembra que eu falei da escravidão moderna, que é a escravidão que você trabalha e ganha o seu salário e vive na ilusão de que você é livre, né? E esse livre entre aspas, essa imagem é bem clara nesse sentido, porque a grande diferença entre um e o outro é a questão só da ideia de ser livre para poder gastar o dinheiro como quer. Mas o dinheiro, na verdade, o que ele ganha, na verdade,
faz com que ele seja apenas mais um escravo, porque ele trabalha apenas para comer e ter abrigo. Tá? Então, é muito importante a gente refletir sobre isso para que a gente não aceite essa situação de submissão que o trabalhador muitas vezes é colocado. Tá? A gente precisa refletir sobre a forma como o trabalhador é colocado dentro da sociedade e o trabalhador precisa se enxergar nessa condição de trabalhador, tá? E de enquanto trabalhador, de que ele tem sim que estar constantemente lutando por uma vida melhor, por uma situação melhor. Não se pode ficar esperando que caia do céu mudanças significativas, porque senão elas não vão cair, certo? A primeira possibilidade que existir de alguém explorar, ele vai explorar, infelizmente. E aqui são algumas fotos da África hoje, tá? Guerrilheiros, crianças passando fome, pessoas fugindo da guerra. Então, essa é o continente africano como um todo, tá, gente? Não dá. Claro que existem os países, e é interessante o que daqui? A gente vê o negro sofrendo, mas a gente sabe que existem países africanos que têm brancos, e o interessante é que os brancos não sofreram tanto quanto a África negra, tá? Então, por isso da importância da reflexão sobre o darwinismo social, sobre as questões do fardo do homem branco, sobre a missão civilizatória, o quanto é que isso se entranhou na nossa sociedade, na nossa perspectiva, e o quanto é importante a gente refletir sobre esses assuntos e não naturalizar a diferença do negro e do branco, e não acreditar que é todo mundo igual, porque infelizmente a sociedade não coloca todo mundo igual da mesma maneira, não trata todo mundo igual da mesma maneira. O negro, ele foi subjugado pela nossa sociedade por mais de 500 anos. Ele, mais de 500 anos não, mas por quase 500 anos ele foi colocado à margem da sociedade. E não vai ser uma falazinha onde você fala, ai, mas é todo mundo igual que vai mudar essa realidade, tá? Porque dizer que todo mundo é igual é fácil. Agora, na prática, na realidade, ser todos iguais, aí é que são elas, certo? Por exemplo, a gente sabe que aqui no Brasil, o Brasil é o país que tem mais negros fora do continente africano. No mundo, o Brasil é o país que tem mais pessoas de cor de pele negra fora do continente africano. E a gente sabe que cerca de 70% da população brasileira é de afrodescendentes e 1% apenas dessa população é considerada rica, certo? Então, não adianta a gente fechar os olhos e falar que é igual, porque não é. E a gente precisa mudar isso, tá? A fome, que está sempre tão relacionada à África. E aí também a gente não pode esquecer da felicidade, né, gente? Que apesar de tudo, eles são um povo feliz. A África é um continente feliz. Tem muitos vídeos por aí circulando de crianças felizes dançando e tudo diante de todas as dificuldades. É uma lição de vida para quem está sempre reclamando da sua vida, está sempre, ai, minha vida é isso, minha vida é aquilo. Gente, a gente reclama porque a gente não olha para o lado, a gente olha só para o nosso próprio reflexo, para o nosso próprio umbigo. E aí a gente acaba reclamando. Não é minimizando o sofrimento de ninguém, dizendo, ai, nossa, você está errado no que você sente. Não é isso, não. Mas é no sentido de que muitas vezes a gente acaba potencializando uma coisa que deveria ser pequena, porque a gente não tem muitas vezes compaixão ou muitas vezes não tem a possibilidade de olhar para o lado, tá? Então, por isso eu mostrei algumas dessas fotos para vocês aí, que é para vocês olharem para o lado, tá? A gente aqui vive num mundo em que a gente tem muitas oportunidades, né? Por exemplo, olha ali a situação das meninas estudando, né? A situação da escola e tudo, e elas estão ali estudando. Muitas vezes a gente está aqui na sala de aula, cheio de recursos e tudo, cadeirinha confortável, e não valoriza isso. E não só na sala de aula, mas em casa, com os confortos que nós temos, e a gente não valoriza isso.
Então, pensa um pouco aí, reflita um pouco sobre essa prática de vocês, a vida de vocês, para a gente poder, de repente, olhar para o lado e ver que tem pessoas vivendo nessa situação, tá? Vivendo dessa forma. E eu sei que a gente não tem muito o que fazer com relação a isso, que a gente é apenas uma gotinha d'água num oceano infinito. Mas muitas vezes a gente pode fazer pelo próximo, né? E tomar consciência crítica, consciência política, faz com que tenha impactos muito grandes no futuro, né? A gente às vezes acha que não, mas o fato de saber votar, o fato de saber escolher um representante, impacta nessa situação, né, em que as pessoas estão vivendo, que aí é na África, mas a gente sabe que existem muitas pessoas no Brasil vivendo dessa mesma forma, e a gente é uma democracia, e a gente é uma república, então a gente tem um poder nas mãos, por mais que a gente fale, é só meu voto não importa, importa sim. A pressão que cada um pode fazer sobre a situação política do país importa e pode ser determinante para os rumos que o país segue, tá? Então, quando a gente pensa em tudo isso aqui do imperialismo, todas essas mudanças que ocorreram, elas ocorreram de cima para baixo, tá? Políticos, burgueses, pessoas que estavam acima de acima das classes sociais, pessoas que estavam no poder, essas pessoas tomaram a frente, tá? Alguém teve que tomar a frente, foram essas pessoas, os políticos, os burgueses, eles falaram, opa, peraí, vamos lá, vamos buscar uma forma de ganhar riqueza, e a forma que eles escolheram foi essa, subjugar o outro, ocupar o espaço do outro, não levar em consideração o que o outro tinha ou o que o outro poderia ser. Tá? Então, é importante a gente refletir sobre essas situações todas. Por quê? Porque o imperialismo nada mais é do que isso. Foi um momento na história em que políticos e burgueses decidiram que precisavam aumentar suas riquezas e que, para isso, eles iriam subjugar pessoas que eles consideravam inferiores a eles. E aí eles foram para a África e devastaram a África, tá? Não levaram em consideração quem vivia lá, não levaram em consideração. E outra coisa, a população que ficou desses países, que não foi embora morar na África ou nas colônias, a população que ficou foi levada a acreditar que eles estavam fazendo certo. Tá? Dominação ideológica é isso, é divulgar notícias, é divulgar imagens, é fazer com que as pessoas acreditem naquilo que você está propondo que elas acreditem. E o início do século XIX, o final do século XIX, início do XX, viu isso acontecer. Tá? A população europeia, principalmente, acreditou no que foi vendido para eles, que é a ideia de que eles eram superiores ao africano e que eles tinham sim que ir para lá e eles tinham sim que dominar a África, tá? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Dominação ideológica, ela está presente na nossa vida no dia a dia, o tempo inteiro, nos jornais, nas manchetes, nas notícias. A gente tem que tomar cuidado com o que a gente lê. A gente tem que estar atento às fontes. Manchetes muitas vezes são apenas formas de atrair as pessoas. A gente tem que, antes de divulgar uma manchete, a gente tem que ler o que está escrito ali. Não seremos nós aqueles a compartilhar coisas que possam provocar o mal para o outro. Tá? A sociedade de massa, formada no final do século XIX e início do século XX, e da qual nós somos reflexo até hoje, é uma sociedade facilmente manipulada, tá? E só quem é manipulado é o ignorante que não conhece e que não quer conhecer, tá? Ignorante no sentido de ignorar, de não conhecer. Então, a pessoa que não conhece, ela muitas vezes propaga uma coisa que ela não sabe, mas que alguém está por trás, quando criou uma notícia, uma manchete, o que for, ela tinha uma intenção muito clara.
com aquilo. E o ignorante vai e dispara essas notícias e espalha, e é ignorante, não sabe do que se trata. Mas quem está por trás sabe, e bem, e está se beneficiando com isso. Então a gente tem que ficar muito atento. Beleza? Então, o imperialismo é isso, é esse momento aí que o europeu, principalmente o europeu, sai da Europa e vai ocupar a África. É o momento em que eles fizeram com que toda uma população, uma geração acreditasse ser superior ao resto do mundo, e isso vai ser a justificativa que eles vão dar para poder fazer o que eles fizeram de explorar e de matar e separar e acabar com cultura e acabar com etnias e afins. E essa situação toda vai provocar os sentimentos nacionalistas e de rivalidade que vão conduzir à Primeira Guerra Mundial já logo no início do século XX. E isso é assunto para um próximo vídeo.